O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje continua com a sequência dos capítulos retirados do livro do Gênesis. E aqui nos apresenta a história do nascimento de Isaque e a história de Agar e de Ismael, o primogênito de Abraão, mas o primogênito com a escrava. Então não era ainda o filho da promessa, aquele que Deus tinha escolhido para por meio dele fazer vir ao mundo a sua bênção. Pois bem, então diz aqui que Isaque tinha nascido. Isaque estava agora com 3 anos, porque diz assim, que Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu o filho Isaque. O menino cresceu e foi desmamado. O menino era desmamado em torno de 3 anos, isto é, agora ele estava crescidinho, o grande perigo de morte tinha passado, ele tinha vencido o perigo de morte, ele agora era de alguma maneira um vencedor. Então o pai dava uma grande festa, festejando a vitória do seu filho, que agora ele estava maduro, né? Agora ele estava grandinho, o perigo da morte tinha, o perigo iminente tinha se afastado. E diz aqui que na festa, diz aqui que Abraão deu um grande banquete, e no grande banquete que estava acontecendo, Sara, a mãe de Isaque, viu o filho da egípcia, Ismael, brincando com Isaque. Uma cena que talvez todos se alegrassem em contemplar. Mas diz aqui que quando Sara viu, veio à sua mente o que? Ele, daqui a pouco, pode se tornar herdeiro também. Ele pode compartilhar da bênção de Deus também. E eu não quero Ismael junto do meu filho. E num ato de zelo exagerado, num ato de até um egoísmo, ela pede que Abraão mande embora Agar com Ismael deserto adentro. Diz aqui, versículo
10. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu também. Lembremos-nos que Abraão não tinha filhos, passou décadas pedindo a Deus que lhe concedesse a graça de um filho. Deus lhe concede Ismael, o filho de uma escrava, mas Deus diz: não será o filho de uma escrava que receberá a minha bênção, por meio do qual eu abençoarei todo o teu povo. Então nasce Isaque. Mas Ismael tinha sido, digamos, a sua primeira alegria, e ele amava o seu filho. Mas o interessante aqui não é, digamos, o zelo exagerado, o ciúme de Sara. O interessante aqui, o admirável, é o conselho de Deus. Deus manda Abraão obedecer Sara. Deus diz que Abraão deve seguir, deve fazer aquilo que Sara está dizendo. Versículo 12: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava, atende a tudo que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Então Abraão manda Agar e Ismael deserto adentro, os despede. Então aqui nós podemos, meus irmãos, imaginar aqui a cena: Agar, a escrava, com o seu filho com 4 anos, em torno dos seus 4 anos de idade, e lá vai deserto adentro. E diz que depois de uma longa caminhada, eles chegam debaixo de uma árvore, sem comida, sem água, e diz assim: Agar diz: eu não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada defronte ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Isto é, eles não tinham comida, eles não tinham bebida. O que é que ela faz? Ela se afasta, porque não quer ver o menino morrendo de fome e de sede, e começa a chorar. E diz então, meus irmãos, que Deus ouve o choro da criança. Meus irmãos, Deus, por mais que nós nos sintamos sós, Deus ouve, Deus vê o nosso sofrimento, e Deus ouve as nossas súplicas. É verdade que Agar não fez uma oração propriamente dita. Diz aqui que ela começa a gritar, diz assim, que ela pôs-se a gritar e a chorar. Mas Deus viu o sofrimento daquela mãe, e Deus ouviu o choro daquela criança. E diz então que Deus, versículo 17, Deus pergunta: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. É interessante aqui, meus irmãos, o poço estava lá. A palavra não diz que Deus fez surgir um poço. A palavra diz que Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse o poço. Não poucas vezes, quando estamos sofrendo, nós nos cegamos para a ação de Deus. Muitas vezes o sofrimento, a perplexidade nos torna incapazes de ver os sinais de Deus na nossa vida. Então nós precisamos pedir a Deus, e nem sempre nós percebemos quando estamos cegos aos sinais de Deus na nossa vida. Por isso precisamos pedir a Deus
que Ele nos conceda a sua luz. O Salmo 35 ou 36, de acordo com a tradução bíblica de cada um, no versículo 10, ele diz assim: na tua luz eu posso ver a luz. Então pedir a Deus que nos conceda a sua graça, pedir a Deus que Ele nos conceda o seu Espírito, para que nós vejamos os sinais que Deus coloca na nossa vida, para que nós vejamos as graças que Deus coloca diante de nós, mas às vezes tão fechados no nosso sofrimento, nós nos tornamos cegos, porque, meus irmãos, Deus não permitiria um sofrimento na nossa vida, se Ele não fizesse aquele sofrimento concorrer para a nossa salvação. Deus não permitiria uma dor na nossa vida, se aquilo não concorresse para a sua glória, para o nosso bem, ou para o bem dos outros, porque o mesmo se aplica com Ismael. Deus diz o quê? Deus diz aqui, que por meio dele, Deus dará uma bênção e fará dele um grande povo. Isto é, Deus permitiu aquele sofrimento na vida daquela criança, Deus permitiu. Diz aqui, no versículo 12, não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Deus dizendo a Abraão: atende a tudo que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome, mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Ismael também seria abençoado. Então aqui, meus irmãos, diante disso, isso enche o nosso coração de esperança. Se nós nos colocarmos na amizade com Deus, se nós não nos afastarmos de Deus, Deus que é fiel, Deus sempre nos abençoará e fará até mesmo surgir de situações difíceis e tristes da nossa vida um bem maior. O nosso Deus é um Deus providente. O nosso Deus, Ele tem o mundo em suas mãos, né? A nossa imagem ali de Cristo Rei, isto é, Ele é Senhor da história. Nada acontece que passe despercebido aos seus olhos. Então isso enche o nosso coração de esperança e nos faz suplicar a Deus que Ele abra os nossos olhos para que nós vejamos o que Ele tem feito. O Salmo 118, versículo 18, Salmo 118 ou 119, de acordo com a tradução bíblica de cada um, versículo 18 diz assim: desvendai os meus olhos e eu verei as vossas maravilhas. Ou, abri os meus olhos e eu contemplarei as maravilhas da vossa lei. Então pedir a Deus para que Ele nos conceda a sua graça, pedir a Deus que Ele nos conceda uma visão espiritual, que nós sejamos cristãos, mas tenhamos uma visão espiritual de todas as coisas, senão seremos sempre cristãos, mas com uma visão carnal. Veja aqui, Deus permite aquilo que Sara pediu, não foi bonito. O que Sara queria, que os planos de Deus se realizassem na vida de Isaque, como Deus dissera. Isso estava correto. Deus tinha prometido que a bênção viria por meio de Isaque. Isso estava correto, mas a maneira como Sara quis que isso se realizasse, não foi bonito. Mandaram a mãe com a criança pequena, deserto adentro, quando a mãe e a criança não tinham feito nada por merecer isso, não foi bonito. Mas Deus se aproveitou daquele ato não bonito de Sara para fazer com que os seus planos se realizassem. Isto é, Deus se aproveita até
dos pecados dos homens, pecados estes não queridos, nem suscitados por Deus. Deus não quer o mal, e Deus não suscita o mal, e Deus não nos faz fazer o mal. O mal, ele, quando querido, é querido por nós, e quando feito, é feito por nossa culpa, por nossa responsabilidade. Mas Deus é soberano e poderoso e bom o suficiente para fazer surgir do mal o bem. Isto é, como nós meditamos no precônio pascal, quando o padre entra, né, com o círio aceso, traz para junto do ambão, e ele vai cantar o precônio, e ele chama, e ele canta: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Salvador. Isto é, a igreja chega a dizer que a culpa, que o pecado de Adão foi feliz, não porque o pecado em si tenha sido bom, o pecado em si foi mau, e o pecado foi querido por Adão e pelo diabo. Deus não tem participação naquele pecado, mas quem crê chega mesmo a dizer: ó feliz culpa, porque Adão pecou, Deus nos concedeu uma graça muito maior. Nós recebemos muito mais depois do pecado, muito mais do que nós tínhamos antes do pecado. Então, percebe aqui, contemplar a providência, a bondade e a soberania de Deus. Louvar a soberania, a bondade, a providência de Deus, mas louvar principalmente quando não vemos ainda realizada a bênção, porque é claro, é muito fácil louvar a providência, a bondade, a sabedoria de Deus quando nós vemos a graça. Mas você que está passando por uma dificuldade financeira, você que está experimentando uma dor no seu corpo ou na sua família, você que está passando por uma provação, você dobrar os seus joelhos, elevar os seus olhos ao céu e dizer: Senhor, obrigado por tudo, obrigado por cada lágrima derramada, obrigado por cada aperto no coração, obrigado pelo sentimento, pela experiência de solidão e de abandono, porque embora eu não sinta nem veja, eu creio que tu estás operando. Embora eu não sinta nem veja, eu creio que tudo isso está acontecendo sob os teus olhos, e que no momento certo a tua providência agirá. Ou melhor, a tua providência já está agindo, mas no momento certo eu verei a ação da tua providência. Há um salmo bonito, salmo, anotei aqui, está aqui, Salmo 36 ou 37, de acordo com a tradução bíblica, que diz assim: coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Isto é, quando nós colocamos a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa vida nas mãos de Deus, Deus que é o divino aproveitador, Ele fará concorrer tudo para o nosso bem, para a nossa salvação. Então nós nem precisamos dizer a Deus do que precisamos, Ele fará concorrer tudo para o nosso bem. Vocês podem pegar depois o Salmo 36 e rezar os 10 primeiros versículos, e vocês vão encontrar assim, no versículo 3: espera no Senhor e faze o bem, e habitarás a terra em plena segurança. Isto é, de alguma maneira esta palavra aqui se aplica a Agar, porque
a bênção de Deus estava com ela. Então, espera no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Se você coloca a sua alegria em Deus, você não desejará coisas inadequadas. Então, põe as tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. Se coloca no Senhor as tuas preocupações, coloca diante do Senhor os teus medos, coloca diante do Senhor as tuas necessidades, derrama diante do Senhor as tuas lágrimas, espera nele e Ele agirá. A palavra, meus santos, é bonita, mas não é fácil, né? Percebe que a palavra aqui nos convida o quê? A viver tudo diante de Deus e na presença de Deus, mas com espírito de fé. Isto é, você se coloca diante de Deus no seu sofrimento. Você às vezes não compreende o porquê daquele sofrimento. Você não vê nem o significado daquele sofrimento. Mas você diz: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, eu espero em Ti. Então é esta fé que nós precisamos pedir a Deus, que Ele nos conceda. Então, confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Pois bem, aqui, meus irmãos, nós poderíamos dizer, e já estou terminando, é a primeira mensagem de pedir a Deus a graça da sua luz, para que nós vejamos os sinais que Ele coloca na nossa vida, e pedir a Ele que coloque no nosso coração esta profunda certeza de que, se nós nos confiarmos a Ele, Ele no momento certo agirá. Mas enquanto isso, se nós olharmos para o Evangelho, nós veremos um cenário diferente. Enquanto na primeira leitura Agar estava cega, porque não viu ali Paulo, pede para desligar aquele rádio, por favor. Pois bem, enquanto Agar não via o sinal de Deus ali, no Evangelho de hoje, eles veem o Senhor, eles veem o milagre que Jesus realiza, mas eles veem com os olhos carnais. Ao invés de ver a ação de Deus, que liberta aqueles possessos, eles veem o quê? A perda econômica. Isto é, eles não viram a graça de Deus sendo operada, eles viram a perda dos bens. Meus irmãos, às vezes, nós estamos de uma maneira tão carnal, com os olhos tão meramente humanos, que nós só vemos o que perdemos e não o que ganhamos. Olha aqui, diz aqui que os gadarenos, eles foram libertos. O povo viu aqueles homens tendo os espíritos expulsos. Ao invés de eles louvarem a Deus e dizerem assim: Senhor, muito obrigado, o Senhor libertou aqueles possessos, eles viram o quê? Os porcos que eles perderam, porque se lançaram no abismo. De modo que, diz que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando eles viram Jesus, pediram que Jesus se retirasse da região deles. Isto é, Jesus agiu, Jesus exorcizou, Jesus libertou aqueles possessos do demônio, e teve um preço irrisório. Eles perderam aqueles porcos, mas eles não queriam perder nada.
Eles queriam apenas, digamos, a bênção, mas não queriam nenhum custo com isso. Às vezes, isso acontece conosco também. Deus entra na nossa vida e talvez algo precise sair. Nós ganhamos Deus na nossa vida, mas talvez, provavelmente, algo precisaremos perder. Você escolhe o Senhor, então você automaticamente, você renuncia outras coisas. Você ganha tudo, que é Deus, mas de alguma maneira, você perde tudo aquilo que não é Deus, e você não quer perder. Isto é, você até quer ganhar Deus, mas você não quer perder nada. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus também este dom, esta coragem, isto é, coragem esta, docilidade esta, que os gadarenos não tiveram. Imagine, aqueles, diz aqui, deixa eu repetir aqui, que vieram ao encontro de Jesus, 2 homens possuídos pelos demônios, saindo dos túmulos. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então vocês podem pensar que estes 2 homens causavam um transtorno à cidade inteira. Eram 2 homens possessos, eram 2 homens que faziam maldades, eram 2 homens tão violentos e tão temidos que ninguém deles se aproximava. Então Jesus foi e libertou aqueles 2 homens. Jesus expulsou os demônios daqueles 2 homens. Ótimo, maravilha, mais ou menos. Por quê? Porque Jesus lançou os demônios daqueles 2 homens sobre uma manada de porcos. Aquela manada se jogou abismo abaixo e eles perderam os porcos. E o que foi que eles fizeram? Eles ficaram com raiva porque perderam os porcos. E será que nós não iremos perder outros porcos também? Ao invés de ter o olhar de pensar, será que nós não iremos receber outras graças? Será que Deus não vai realizar outras intervenções na nossa vida? Não, eles não pensaram nisso. Eles pensaram que nós vamos perder dinheiro, nós vamos perder porcos, nós vamos perder bens. Então, Jesus, vai embora daqui. Meus irmãos, esta imagem, ela acontece também na nossa alma. Quando Jesus começa a entrar, existem coisas que precisam sair. E quando você começa a ver que vai perder coisas, que vai perder pessoas, que é preciso se desapegar para que Ele possa plenamente entrar e nos iluminar com a sua graça, nós começamos a pedir, às vezes não com palavras, mas com atitudes: Senhor, vai embora, o Senhor não é bem quisto aqui. Peçamos, meus irmãos, peçamos a Deus que Ele nos conceda a docilidade, a generosidade, a sabedoria, a luz, para que nós vejamos que Ele é mais precioso do que todos os bens, para que nós vejamos que vale a pena perder todos os porcos por causa dele. Sim, tudo comparado a Cristo, que se contrapõe a Cristo, é porco. Isto é algo impuro. Porco aqui no sentido da mentalidade pagã, ou como disse São Paulo, é esterco, é cocô. Comparado a Cristo, nada disso tem valor. Então peçamos ao Senhor que Ele nos conceda a sua luz, para que nós, não apenas como Agar, vejamos uma graça concedida bem ali do nosso lado, mas que o Senhor nos conceda a sua luz, para que nós vejamos que Ele é Deus, para que nós vejamos que Ele é o precioso das nossas vidas, para que nós vejamos que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta, de modo que nós estejamos dispostos, felizmente dispostos, a perder tudo, para não perder Deus. Que São José, em quem esta sabedoria foi abundante, interceda por nós, para que esta graça esteja presente
nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.